Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo bíblico aqui no canal Minuto Missionário. Você seja bem-vindo. Muito obrigado por nos acompanhar, obrigado por estar aí do outro lado todos os dias, não é? Nos acompanhando, é sempre muito bom ter você aqui conosco. A gente fica feliz com cada um que passa aqui todos os dias. Nós temos estudos novos aqui todos os dias, 6 horas da manhã. E eu fico muito feliz com aqueles que nos acompanham logo pela manhã, assim que entra o vídeo, aqueles que no decorrer do dia nos acompanham e aqueles que nos acompanham de madrugada, não é? Enfim, muito obrigado. Não sei o horário que você está nos acompanhando, mas agora, seja a hora que for, obrigado por estar aí nos acompanhando nesses dias. Louva a Deus pela sua vida, louva a Deus pela sua disponibilidade em estar junto conosco para estudarmos a Bíblia. Te convido a fazer a sua inscrição no canal, se não fez ainda, é só clicar aqui em inscrever-se e ao sair deixa aí o seu joinha, seu gostei, seu não gostei, faça um comentário, interaja conosco e mande esse vídeo para mais pessoas. Estamos estudando a Bíblia juntos aqui, estamos indo para 3 meses só na carta que Paulo escreve aos Filipenses. Estamos no capítulo 2 ainda, que tem muita coisa boa para nós, né? Mas vamos juntos estudar a palavra de Deus? Nós estamos no versículo 15 do capítulo 2. Paulo está falando aqui do desenvolver a salvação. Paulo está falando aqui nessa parte que nós estamos estudando, da nossa salvação ser demonstrada. Paulo vem no versículo 14 falando: fazei tudo sem murmuração nem contenda, e no verso 15 Paulo traz um versículo extremamente sério, não é? Para nós, onde ele traz algumas lições que nós precisamos colocar em prática. Paulo diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Meus amados irmãos, que desafio que é posto para nós, não é? Paulo nos chama a viver de forma irrepreensível. E nós já falamos aqui, né? De tal forma que as pessoas olham para nós e não tem o que questionar. Hoje eu quero olhar com você quando ele fala que os cristãos também devem ser sinceros, né? Irrepreensíveis e sinceros. A palavra grega sinceros aqui que Paulo usa expressa o que o cristão é em si mesmo. Essa palavra fala de algo sem mescla, ou seja, não adulterado, não misturado. Essa palavra ela era usada para referir-se ao vinho ou ao leite puro, sem mistura de água. É essa a essência que o cristão deve cultivar na sua vida. Ser sincero, ser puro. A vida cristã precisa ser vivida dessa forma. Esse é o chamado que Paulo faz para aquela igreja de Filipos. Aquela igreja que passava por uma situação difícil. Você já deve estar sabendo do contexto, né? Nós já falamos aqui em outros estudos. Eles eram cristãos, tinham muitas qualidades, era uma igreja que trazia muita alegria ao coração de Paulo, mas estava tendo problemas de unidade ali dentro. E muitos fazendo por motivações erradas, servindo a Deus por outras razões. E Paulo fala: gente, para com isso, vamos andar unido, vamos viver de forma irrepreensível, de forma sincera. Essa palavra sincera aqui, eu estava dando uma pesquisada na origem dessa expressão e eu achei assim maravilhoso a origem da expressão sincera. Ela era usada para aquele barro puro que era usado na confecção de vasos. Então era um barro puro usado para a confecção dos vasos que eles usavam. E na época, antigamente, os oleiros faziam os vasos e cobriam algumas trincas daquele vaso com cera. Então o vaso estava pronto, tinha algumas trincas e o oleiro passava uma cera nas trincas para despistar aquelas trincas, né? E aí vendia. Quando as pessoas compravam enganadas e o vaso era exposto à luz do sol, aquela cera derretia e aí aparecia a rachadura.
E daí os compradores começaram a exigir que os vasos viessem sem cera, porque sem cera dava para ver perfeitamente se tinha alguma rachadura. E daí a origem dessas palavras, sincero ou sinceridade, ou seja, sem cera. Isso é algo assim, eu pesquisando isso, eu achei isso brilhante, né? Algo sem cera para ver as verdades, né? Se não tem rachadura. É isso que Paulo quer, exige de nós, que a Bíblia traz para nós. Paulo exigia da igreja de Filipos e a Bíblia traz para nós isso aqui, fazemos essa aplicação. Vidas sinceras, sem maquiagem, sem colocar uma cera para tampar rachaduras. Até porque, aos olhos de Deus, nós estamos muito claros, não é? Cera não vai tampar rachadura na vida de ninguém, porque Deus vê até aquilo que o homem não vê. Jesus usou essa mesma palavra quando ele estava dizendo aos seus discípulos que eles deviam ser inocentes como as pombas, Mateus 10:16, e o mal também, Romanos 16:19, né? Quando Paulo diz que nós devemos ser simples para o mal, né? Também. Paulo usa essa mesma expressão em Romanos 16:19. O apóstolo Paulo diz que nós devemos viver assim, no meio de uma geração pervertida e corrupta, aqui em Filipenses 2:15. Essa expressão nossa nesse mundo, irmãos, de forma sincera. Nós devemos viver nesse mundo como Daniel viveu para a Babilônia, cheia de deuses pagãos, numa cultura pagã, mas a Bíblia, ao falar de Daniel, diz que ele viveu sem se contaminar, sem se misturar no meio daquela geração. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e nos dar essa disponibilidade, esse entendimento de viver de forma sincera. Não adianta tentar maquiar, não adianta tentar enganar. Dessa forma nós vamos estar enganando a nós mesmos e desonrando o nome do Senhor. Nós possamos ser irrepreensíveis e sinceros. Sinceros. Se precisa corrigir alguma coisa, vamos corrigir. Se tem rachadura, o oleiro, como nós cantamos, ele quebra a nossa vida e faz de novo. Mas não adianta querer maquiar e esconder, não. Se derrame diante do Senhor, coloque as suas falhas, peça perdão, restaura, mas seja sincero. Isso para a glória de Deus. Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Espero o próximo encontro.